Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina. Então, vou iniciar aqui o assunto de sistemática vegetal. Tal definições, para que é que serve, né, e como a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, quando a gente quer estudar sistemática vegetal, a gente tem que entender o que é um vegetal, né, o que é uma planta. Que aparentemente essa pergunta parece muito óbvia, mas a gente acaba muitas vezes confundindo quando vai fazer muitas vezes a tipo de classificação. Então, por exemplo, até hoje tem muitas pessoas que confundem alguns fungos com plantas, sendo que os fungos são muito mais próximos dos animais do que das plantas, e confundem algumas outras espécies que não são plantas, né, alguns tipos de algas com plantas. Então, por definição, quando a gente vai estudar realmente sistemática vegetal, a gente está interessado no estudo das plantas. Normalmente a gente conhece as plantas terrestres, né, que vem desde, aqui mostrando nessa classificação, hepáticas, antosseros, musgos e as plantas traqueófitas, que são as que a gente tem mais afinidade, as que a gente convive mais no nosso dia a dia. Eu vou comentar em detalhes sobre cada um desses grupos, tá? Mas, na maioria das vezes também, são incluídas no estudo de sistemática vegetal algas, principalmente algas carófitas, que são parentes mais próximos de plantas, ou de forma mais geral, todas as algas verdes, como está mostrado aqui também nesse esquema. Então, o que é que define um vegetal? Tá? Aqui, esse tipo de classificação aqui a gente vai discutir bastante aqui no assunto de sistemática, mas ele é uma forma de agrupar os seres vivos em um sistema de classificação baseado na evolução e, consequentemente, no parentesco entre eles. Tá? A gente vai estudar isso bastante aqui na nossa disciplina. Então, vejam que antes de haver a separação das plantas terrestres em relação às algas, ocorreram 3 processos aqui ao longo da evolução que fazem com que, basicamente, se a gente fizer um corte aqui, né, nessa figura, a gente vai ter que todas as plantas elas precisam ou elas têm clorofilas A e B na sua constituição, elas armazenam amido como energia de reserva. Principalmente esse amido fica armazenado em cloroplastos, né, dentro da parte interna dos cloroplastos, e elas também possuem 2 flagelos anteriores que estão na forma de chicote. Isso a gente não observa em todas as células vegetais. A gente observa ainda em alguns grupos de plantas, principalmente em estruturas reprodutivas, mas é uma característica que surgiu ao longo da evolução e que foi perdida depois, mas que serve para que a gente possa incluir todas as plantas conhecidas dentro de um grupo. Então, a gente pode dizer que essas 3 características aqui, que são anteriores ao processo, se a gente vai fazer uma ramificação de outros seres vivos abaixo dessas 3 características aqui, aí a gente já não vai ter o grupo de plantas, o grupo vegetal, como a gente quer definir dentro da sistemática. Tá? Então, basicamente seria isso a explicação. Então, a partir daqui, a partir dessas 3 modificações que surgem, a gente vai ter estruturas, tanto unicelulares como pluricelulares, que vão ser enquadradas dentro do grupo das plantas. Sendo que, né, até parece estranha essa classificação, sendo que para nós, né, o mais comum é que plantas são aqueles seres que ficam imóveis, né, que germinam e completam todo o seu ciclo de vida no mesmo local, que tem estruturas verdes, que são o mais observável, né, o que a gente percebe melhor na natureza, inclusive em fotos de satélite, mas observem que o grupo ele pode ser bem maior. Tá? Na parte de morfologia da nossa disciplina, eu basicamente me concentrei nas traqueófitas e principalmente nas angiospermas. Tá? Mais adiante eu explico um pouquinho também sobre essa classificação, porque são exatamente as plantas que a gente tem mais afinidade. Bom, então o que é sistemática? Né? Eu defini aqui rapidamente o que é planta. Então, sistemática é exatamente um estudo que visa classificar os seres vivos ou agrupar eles
de acordo com diversidade. Então tem essa definição aqui de Simpson, de 1961 ainda, de que a sistemática é o estudo científico da diversidade dos organismos ou de qualquer outra relação entre eles. Então a gente já imagina que quando a gente vai fazer um estudo de sistemática, a gente quer entender qual o parentesco e qual a diversidade que existe em cada um desses grupos. E daí o pessoal que estuda sistemática, ele tenta reconstruir uma série de eventos evolutivos que culminaram na separação de populações e linhagens diferentes, ou seja, modificações evolutivas que foram acontecendo ao longo da história que fizeram com que alguns grupos se separassem ou não. Eu vou comentar daqui a pouco um exemplo mostrando como isso pode ter acontecido e como a gente vai utilizar essas características durante a evolução para o agrupamento de espécies. Então, esse é o objetivo principal da sistemática. Eu vou utilizar nessa parte aqui da disciplina como livro básico esse livro aqui, Sistemática Vegetal, um enfoque filogenético, porque ele leva em consideração exatamente essas características ligadas à evolução, e elas são muito mais de início, quando começou-se a fazer agrupamento de plantas, não se conhecia bem ainda características ligadas à evolução, ou seja, características filogenéticas, e daí tem alguns sistemas que são considerados hoje como artificiais, mas que já foram uma tentativa de classificação. Tá? Então, o enfoque filogenético desse livro é exatamente porque ele se baseia na classificação baseada né, na formação, ou seja, você veja que na capa do livro tem como fosse uma árvore da vida, né, com suas ramificações, com grupos de plantas aqui, né, quem puder ter acesso a esse livro vai ver essa foto com mais detalhe, e que a classificação é baseada exatamente na relação evolutiva entre as espécies. Então, isso é o enfoque filogenético do livro. Né? Então, os autores do livro eles defendem que a sistemática ela não é apenas uma ciência descritiva, tem algumas pessoas dentro da sistemática que dizem, tudo bem, vamos usar ou um sistema artificial ou um sistema filogenético, mas o mais importante é a parte de agrupamento, é a parte de classificação. Só que aí os autores desse livro, eles vão mais adiante, ele diz que além disso, a gente precisa entender que quando se faz sistemática, a gente quer entender também relações evolutivas entre os seres vivos, e entender essas relações evolutivas é muito importante porque ajuda tanto a identificar de forma mais precisa, por exemplo, linhagens ou espécies que já entraram em extinção, como se torna também uma forma mais precisa também para separar espécies novas que são identificadas e que a gente, muitas vezes, utilizando um sistema artificial de classificação, teria muita dificuldade para fazer o agrupamento dela. Tá? Então, além de diversas outras características interessantes que podem surgir através do enfoque filogenético, como, por exemplo, características ligadas a compostos secundários, por exemplo, né, alcaloides, ou compostos de defesa, ou até nutrientes que são presentes em um grupo de planta, e quando a gente agrupa ele dentro de uma mesma linhagem, a gente vai ter uma tendência de encontrar essas mesmas características em outras espécies relacionadas. Então isso tem muito mais aplicação até prática do que os sistemas anteriores de classificação, que são baseados em características artificiais. Mas mais adiante aqui na disciplina eu comento sobre cada um desses sistemas de classificações. Bom, então explicando um pouquinho o que é filogenia, né? Então se baseia em características evolutivas, como eu acabei de falar, e basicamente ele conta uma história evolutiva daquelas características que foram surgindo para cada um dos grupos de plantas. Então, por exemplo, né, quando a gente trabalha com filogenia, basicamente a gente quer responder perguntas do tipo: será que os grupos A e B de uma planta eles estão mais proximamente relacionados entre si do que um grupo C? Ou será que o grupo C está mais relacionado ao grupo B do que o grupo A, por exemplo? Então, pegando esse exemplo aqui que está lá no livro que eu acabei de mostrar aqui, né, no slide anterior. Então, aqui tem 3 espécies de plantas. Tem a moda do mato, framboesa e cereja. Então, qual delas, por exemplo, seriam mais próximas em relação às outras?
A amora do mato e a framboesa, elas têm fruto carnoso, mas é um fruto composto, podem observar aqui na foto. Enquanto que a cereja, que é uma espécie relacionada, tem um fruto carnoso, mas que é um fruto simples. Então, de cara, a gente já imagina que a amora do mato e framboesa são espécies mais próximas, e aí a gente vai agrupar elas, quando se vai fazer um sistema de classificação, em entendendo que elas são mais relacionadas geneticamente entre si, e aí a cereja a gente colocaria num grupo anterior. Entendendo também, tá, que se a amora do mato e a framboesa são grupos próximos, elas devem ter tido um ancestral em comum antes da separação das duas espécies aqui, tá? Isso faz parte também da filogenia. Mesmo que a gente às vezes não encontre esse ancestral comum, mesmo em registros fósseis ele talvez não seja encontrado, aliás, mas a gente vai entender que tem que ter um ancestral em comum porque as espécies são próximas e elas se separaram em algum ponto antes de uma separação anterior. E que provavelmente vai existir um ancestral que seja também em comum entre todas as três espécies aqui, tá? Mas aí esse ancestral em comum, ele vai ter surgido um pouquinho antes dentro da evolução, tá? Então é basicamente isso. Basicamente, quando a gente vai trabalhar com filogenia, a gente está fazendo classificações desse tipo, tá? Nesse exemplo aqui está muito simples, né? Mas aí a gente vai ver que as coisas às vezes começam a ficar mais complicadas, como nesse outro exemplo aqui que também está lá no livro de sistemática, que é um exemplo hipotético, tá? Mas que pode acontecer situações parecidas quando a gente tenta fazer classificação filogenética. Então vamos observar a seguinte situação que está ocorrendo aqui, tá? Observe que aqui tem no eixo X tempo, então tem ano 1, 2, 3, 4, até o ano 10 aqui. E aqui abaixo, nos círculos amarelos, tem uma espécie de planta em que essa espécie ela possui pétalas brancas, aliás, caule herbáceo, folha não pilosa, 5 estames na flor, fruto seco e testa da semente lisa. Tá? Então, essas linhas aqui indicam a descendência, né? Então, as bolinhas amarelas vão seguindo a descendência exatamente dos indivíduos parentais aqui e vão cruzando entre si, né? Vão trocando material genético e vão mantendo, então, a mesma espécie. Mas imagine que aqui no ano 4, por um determinado motivo, ocorreu a separação de indivíduos da mesma espécie. Essa separação ela pode ser de diversos tipos, tá? Por exemplo, de repente abriu uma clareira muito grande entre o local em que esses indivíduos estavam. Pode ter sido que alguns desses indivíduos tenham ido colonizar uma outra região dentro de qualquer ecossistema, por exemplo. Tá, isso não importa. O que importa é que houve, em um determinado momento, uma separação e que depois dessa separação ocorreu mutações. É claro que mutações ocorrem o tempo todo, né? Mas imagine que essas mutações aqui ocorreram após a separação dos indivíduos. Então, por exemplo, no grupo que ficou aqui à esquerda, a mutação foi do seguinte tipo: o caule deixou de ser herbáceo e passou a ser lenhoso. E por algum motivo, esse caule lenhoso trouxe vantagens evolutivas para essas plantas, nesse novo ambiente em que ela foi colocada. E daí, com o tempo, você vê aqui com a evolução dos anos, as espécies de caule herbáceo, ou os indivíduos de caule herbáceo foram desaparecendo, e os indivíduos de caule lenhoso foram permanecendo naquele local, né? Então, no ano 10 aqui, a gente tinha basicamente 100% da população que se separou há 6 anos atrás apenas de indivíduos com caule lenhoso. Enquanto que o grupo que está ali à direita, na figura, ou seja, que está em outro local, ele sofreu também um tipo de mutação, só que nesse caso aqui, as pétalas passaram a ficar vermelhas. E por algum motivo, isso trouxe vantagens evolutivas no novo local em que ela estava localizada. Por exemplo, pode ter atraído um tipo de polinizador que existia ali, então competindo com outras plantas, e isso trouxe uma vantagem para elas. E daí, com o tempo, nessa mutação aqui ela surgiu um pouquinho depois do que a dos outros indivíduos com caule lenhoso,
mas isso trouxe a vantagem evolutiva e chegou aqui no ano 10, ela predominava também já naquele local. Então a gente, quando vai estudar filogenia, a gente pode de repente identificar duas espécies diferentes, essa que está com o círculo azul e essa que está com o quadrado rosa aqui, que a gente observa que tem características muito semelhantes, mas que são espécies diferentes e que a gente vai entender então que elas, em algum momento, elas tiveram um parente em comum. Tá? Vai ter que ter tido um indivíduo, um parentesco em comum entre elas, ou seja, um ancestral em comum, né? Depois da separação das espécies. Seria uma coisa parecida, né, com o que eu mostrei aqui, com esse parentesco, né, com esse ancestral em comum entre a mola do mato e framboesa, ou até entre os três grupos. Tá? Então a gente imagina que, aliás, a gente leva em consideração que isso aconteceu dentro da filogenia. Nem sempre é simples encontrar isso, né, como eu acabei de comentar, mas a lógica da coisa é essa. Tá? Sempre que vão acontecendo as separações, a gente vai vendo tanto como essas populações interagem entre si e quais são esses integrantes em comum. E a coisa pode ficar complicada. Como, por exemplo, o grupo que estava aqui à esquerda, né, no nosso esquema, ele pode se separar novamente, e acontece isso. E o grupo que está à direita também pode se separar novamente. E sempre que eles vão se separando, se eles vão, por exemplo, colonizando ambientes novos, isso vai ter uma tendência de que surjam mutações em que essas mutações tragam vantagens evolutivas. A separação pode até ser provocada também por alteração climática, né? É muito complexo como vai ocorrendo essas separações. Mas sempre que surge uma mutação que traz vantagem evolutiva, a tendência então é que essa alteração se acumule na população e com o tempo isso possa definir espécies diferentes também, ou grupos de plantas diferentes. Então, por exemplo, a partir da planta a partir, aliás, da espécie que estava aqui no círculo azul, em que surgiu o caule lenhoso, um segundo tipo de mutação, que é o que está aqui nesse círculo preto, seria sementes com testa com espinhos. Qual que seria a vantagem disso? Né? Provavelmente teriam animais ali que fariam a dispersão dessas sementes e que isso seria muito benéfico para a planta. Então, com o tempo, ela passa a dominar aquele ambiente, né? Até levar à extinção da espécie anterior que deu origem a ela, por exemplo. Né? Vai ser mais competitiva, vai deixar mais descendentes, então vai levar à extinção da espécie anterior. E na outro grupo que se separou, uma vantagem pode ter sido frutos carnosos, que aí já indica que ele vai ter que atrair um outro tipo de dispersor de sementes, né, um animal que vai consumir frutos carnosos. Isso é que foi vantajoso para ela nesse outro ambiente aqui, e com o tempo ela vai predominar também. Tá? Então vejam que são alterações que vão se acumulando nas populações que vão se separando. Enquanto que no grupo que estava aqui à direita, né, por exemplo, por algum motivo surgiram flores com 4 estames, são esses quadrados aqui com 2 cores. Isso pode ter trazido alguma vantagem, né? É difícil entender. Muitas vezes a gente observa características que a gente não consegue entender por que isso trouxe ou não vantagem para um grupo de plantas, mas se é uma alteração que vai se acumulando, provavelmente traz vantagens evolutivas, né? E aí a seleção natural vai deixar apenas aqueles indivíduos mais aptos ali naquele local, tá? Enquanto que no outro grupo de plantas, por exemplo, as folhas passaram a ficar pilosas. Por quê? Provavelmente folhas pilosas talvez seja um ambiente com muita luz ou um ambiente com temperaturas mais elevadas, e isso traz uma vantagem na dispersão de calor. Tá, mas tudo isso é suposição. Muitas vezes quando a gente encontra plantas, a gente não sabe exatamente também por que aquilo aconteceu, né? A gente só sabe que provavelmente trouxe alguma vantagem evolutiva. Nem sempre pode ser assim também, tá? Pode ser mutações que aconteceram e que por algum motivo o outro grupo de plantas desapareceu, né? Pode ter sido um tipo de catástrofe ambiental, por exemplo, sendo que apenas uma das espécies passou a predominar ali naquele local. Então imagine, a partir de apenas um ancestral em comum aqui, a gente já tem 4 espécies diferentes surgindo, né, depois que ocorreu a separação entre elas.
Bom, então essas características que a gente pode identificar e que são interessantes para a filogenia, elas no plural, né, são chamadas de caracteres e no singular, né, caráter. São exatamente o que a gente pode observar e é utilizado para a separação em grupos de plantas, né, como eu comentei aqui no exemplo anterior. Então, os caracteres, né, ou cada caráter, ele pode apresentar valores diferentes, como por exemplo, né, eu coloquei ali um tipo de cor da flor ou cor da pétala, né? Então, no nosso exemplo anterior, tem apenas pétalas brancas e vermelhas, e aí eu posso dizer que esse caráter tem dois valores diferentes. Ou então eu posso colocar como exemplo a estrutura do caule. Então ele tem dois estados ali, né, herbáceo e lenhoso, então ele também vai ser um caráter com dois valores, tá? Ou dois caracteres. É, Só que aí a coisa pode ficar mais complicada, né? A gente viu aqui ao longo da nossa disciplina que tem muito mais variação em relação a essas estruturas morfológicas, né? Mas só para a gente entender como é que é essa definição aqui. Então, as plantas, a gente já entende aí também, né, que se as plantas elas são mais relacionadas entre si, isso significa que elas vão ser plantas com uma maior quantidade de caracteres relacionados, tá? Ou seja, se a gente tem espécies de plantas com um maior número de caracteres entre si, elas vão estar provavelmente, tá? Nem vai ter exceções, eu vou comentar mais adiante, mas provavelmente elas vão estar mais relacionadas entre si, sendo que espécies com mais caracteres diferentes, elas provavelmente vão estar menos relacionadas entre si. Tá? Então, basicamente, é esse o princípio, né, do agrupamento. Porque nem sempre a gente vai conseguir entender quando é que ocorreu o surgimento de tal caráter e, consequentemente, a separação das linhagens. Né? Tem muitas dúvidas que vão acontecendo e que, com o tempo, se descobre e altera-se o sistema de classificação. O nosso sistema de classificação atual ele já foi alterado diversas vezes e provavelmente ainda vai ser alterado no futuro. Tá? Então, o que é o ponto crítico, né, para a gente entender o caráter definindo a espécie, como no exemplo que eu mostrei anteriormente, né? Então, por exemplo, teve uma alteração ali, como eu comentei, que seria o surgimento de pétalas vermelhas e em um dos grupos, né, e em outro grupo o surgimento de caule lenhoso. Então, esses caracteres aí, eles são chamados de caracteres novos ou derivados, né, pode utilizar essas duas terminologias, ou então apomórficos, tá? Tudo isso é sinônimo. Então, são caracteres novos, derivados ou apomórficos em relação à população ancestral, que, por sua vez, apresentavam flores brancas e caules herbáceos, tá? Ou seja, não lenhosos. Então, apenas esses caracteres que são derivados, eles indicam uma nova linhagem. Tá? Os outros caracteres, você vê que eu coloquei diversas características lá, devo só voltar mais uma vez aqui. Então, as plantas que estão aqui no círculo amarelo, que são o ancestral mais antigo, elas tinham, por exemplo, algumas delas, né, no início, flores não pilosas, 5 estames, fruto seco. Tudo isso daqui de início ele não foi alterado nas duas linhagens que surgiram. Eles só foram ser alterados no início. Então, esses caracteres mais antigos, eles não servem para a separação das linhagens. Apenas os caracteres que são derivados é que eles vão servir, que vão ter utilidade para a separação. Tá? Então, e uma outra coisa, né, que a gente tem que levar em conta é que muitas vezes um caractere, ou aliás, um caráter que é derivado, ele pode também se tornar ancestral. Né? Então, naquele exemplo lá que, por exemplo, no primeiro grupo que surgiu lá na figura à esquerda, o caule lenhoso passou a ser um caráter derivado, mas com o tempo ele passou a ser um caráter ancestral, assim como pétalas vermelhas também. E aí em seguida, né, naquele grupo lá que está à esquerda, o fruto carnoso ou semente com espinho passou a ser o caráter derivado, sendo que o caráter ancestral lá, sendo que o caule lenhoso passou a fazer parte do caráter ancestral, ou seja, do indivíduo, do ancestral em comum entre aqueles grupos de plantas que surgiram ali. Ok? Eu espero que esteja ficando claro o entendimento da lógica, né, quando a gente faz
sistemática. Mas aí eu vou voltar a mais exemplos e a gente provavelmente vai entender isso aqui melhor. Bom, então quando a gente mexe com sistemática, a gente está interessado em uma coisa chamada de monofilia. O que é monofilia, tá? É conseguir encontrar todos os descendentes que vão possuir apenas um ancestral em comum, tá? Então, eles também são denominados clados, e aí a gente vai ter que, se a gente vai trabalhar com monofilia, né, a gente quer levar em consideração grupos monofiléticos, que é o seguinte, é como se a gente pegasse a árvore da vida e fizesse um corte apenas, e nesse corte a gente pudesse separar todo o grupo que a gente está interessado. Então, né, imagina, estou fazendo um corte aqui na árvore da vida, estou interessado no estudo do grupo monofilético Reptilia, e aí, né, eu separo com esse corte todo o grupo. Tá? Eu estou colocando aqui um exemplo animal, mas é claro que a gente vai levar em conta os vegetais aqui, né? Só para ficar claro o que é monofilia. Por que isso é interessante? Tá? Porque parece bem lógico atualmente, mas durante muito tempo houve confusões dentro dos sistemas de classificação. Então, algumas espécies de plantas, por exemplo, elas foram agrupadas em grupos que hoje a gente chama eles de parafiléticos. Eu vou colocar exemplos sobre isso, que seria o seguinte. Então, imagina grupo parafilético é o que está mostrado aqui nessa região em azul. Tá? Não tem plantas aqui, mas é o mesmo princípio. Então, a gente vai ter um determinado grupo de plantas, de indivíduos ou de espécies ou de famílias botânicas, sendo que a gente não tem todos os indivíduos dentro daquela região, né, ou digamos assim, todos os indivíduos relacionados entre si. A gente está levando em consideração apenas alguns desses indivíduos. Então, isso daí é o chamado grupo parafilético, tá? O sistema de classificação baseado em parafilia. Ou então, muitas vezes, aconteceu isso também dentro dos sistemas de classificação, tanto de vegetais quanto de outros seres vivos, de que alguns grupos de descendentes diferentes, eles foram agrupados entre si. Então isso daqui é o chamado polifilia ou grupos polifiléticos, como é o que está mostrado aqui em vermelho. Né? Veja que se eu quisesse ter uma separação de todos esses indivíduos, eu teria que fazer 2 cortes na árvore da vida. Né? Porque se eu fosse fazer só um, eles teriam que ser agrupados juntamente com outros indivíduos também. Tá? Então, ainda existe esses sistemas de classificação, mas isso não é o mais adequado quando a gente quer identificar indivíduos. Tá? A gente vai levar em consideração grupos monofiléticos, apesar de que muitas vezes vai causar confusão, porque tem sistemas de classificação baseados em classificações mais antigas. Então, por exemplo, para plantas angiospermas, esse é o sistema de classificação mais moderno, em que os grupos são separados em eudicotiledôneas, e veja que tem subdivisões também, né? Monocotiledôneas e grupos basais de angiospermas. Em sistemas mais antigos, as eudicotiledôneas eram colocadas juntas com esses grupos basais aqui e eram chamadas de dicotiledôneas. Então, esse é um tipo de classificação envolvendo um sistema polifilético, tá? Então isso não funciona. Aliás, isso até funciona, né? A gente até tem pessoas que até utilizam atualmente, mas de acordo com os sistemas mais modernos de filogenia, então isso não é o mais interessante, né? O mais interessante é a gente realmente agrupar as espécies de acordo com descendentes em comum. Tá? Então, em algum momento da evolução, as eudicotiledôneas se separaram, né? Vai existir um ancestral em comum entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, e esse ancestral em comum ele está mais próximo do que quando houve a separação, por exemplo, dos grupos basais em relação a esse outro ancestral em comum que existe aqui, entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Né? Então, por isso que eles não podem ser agrupados dentro de um mesmo ramo, por exemplo, né? Dentro da árvore da vida. Bom, mas aí a gente vai discutir isso mais adiante quando eu comentar especificamente sobre cada um desses grupos. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Eu continuo comentando mais um pouco sobre sistemática na sequência. Muito obrigado pela atenção.